Mais um dia para louvarmos e agradecermos a Deus. E aí, você está disposto a fazer o que Deus te pede, ainda que você não compreenda e ainda que você sinta que está doendo bastante? Nossa, é uma tarefa árdua, é uma tarefa desafiadora, não é mesmo? E nós vemos isso naquela passagem, né? De Gênesis 22, versículo 1 a 3, quando o Senhor diz: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Nossa, não dá nem para imaginar, dá? É uma tarefa muito difícil mesmo. Mas, como prova desse amor por Deus, né? E como obediência, Abraão fez isso. E no momento X, ele teve o livramento, né? Eu não posso imaginar, foram 3 dias, né? Segundo a palavra, de caminhada, até chegar lá. E o próprio Isaac perguntar para o pai, porque o Isaac conhecia a dinâmica do sacrifício. Pai, cadê o cordeiro? E ele respondeu para o filho: Senhor Deus proverá. Imagina ele chegar no ponto máximo de colocar o Isaac, colocar ali a lenha para o fogo e abaixar, né? Ou levantar o facão, parece que ele levantou, né? E não abaixar, porque Deus chamou e disse para ele que já tinha provido o sacrifício. E aí isso é tremendo. Mas aí nós pensamos, né? Isaac era o filho da promessa, que Abraão esperou por 25 anos. E depois Deus toma, retira. Como que é isso nas nossas vidas, hein? Né? Muitas interpretações eu já ouvi sobre isso, você também já deve ter ouvido algumas. E nós entendemos que Deus, através dessas reflexões, né, queria saber realmente se Abraão amava mais do que o cumprimento da promessa. E nos leva à reflexão também que nós não devemos amar mais nossas promessas do que amar a Deus. Porque algumas pessoas, né, ficam muito ali bitoladas, muito focadas. Eu já fiz isso também. Em querer a promessa e ficar ali. E depois eu me dei conta de que eu tava, nossa, o que eu queria mais era a promessa. Não era fazer a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. E aí, se não tivesse promessa alguma, eu continuaria amando a Deus, servindo a Ele? Então, essa passagem de Abraão nos leva a refletir sobre aquilo que a gente quer de Deus, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente pede a Ele, mas nós termos muito cuidado para não idolatrarmos as nossas promessas. Porque as promessas de Deus, a maioria delas, né, é para essa dimensão. Nós temos a promessa da salvação, da vida eterna. Essa não transcende. Mas todas as demais promessas, né? A gente quer um emprego, a gente quer uma casa, a gente quer um relacionamento estável, a gente quer... Quantas coisas que nós queremos. E aí? Mas tudo isso não pode ser mais importante do que o maior foco, que é conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, o propósito dele, e buscar, viver, fazer, cumprir esse propósito maior das nossas vidas. Sermos semelhantes a ele, que é o nosso Pai eterno, perfeito, bom, sem nenhuma mancha. E Abraão foi posto à prova. Caminhou todos aqueles dias pensando. Uma vez na minha vida, né, quando o meu filho partiu, e a palavra que Deus me deu, quando ele me falou, quando ele me deu uma visão aberta, que eu vi o enterro do meu filho, que ia nascer, sabe? Ele me deu essa palavra. Né? E eu não entendi de imediato. Depois que tudo passou, que eu fui recapitulando, que eu me dei conta. E eu falei, nossa, Deus, você foi bom para mim. Porque você não me tomou, você me preparou, você me avisou, você me mostrou, através de sonho, através de visão, de muitas coisas. Me preparou, né, bastante. O meu espírito estava preparado, porque eu mesmo disse para a médica, eu sinto que essa criança não veio para viver aqui. Ele veio só para cumprir alguns propósitos, mas ele não vai ficar. No entanto, quando a minha médica, né, a obstetra, fez a ultrassom, quando eu fui até ela, né, no momento que eu percebi que a minha barriga o bebê não mexia mais. E ela falou para mim, depois que ela certificou, que ela fez a ultrassom, né? Porque ela me perguntou
E aí, você tá tendo algum sangramento, perdendo líquido, alguma coisa? Não, não tem nada. Só que a minha barriga tá morta. E eu aguardei, porque ela estava no plantão, ela não era da minha cidade, mas coincidentemente, providencialmente, aquele dia ela estava de plantão. E eu fui até a maternidade e posteriormente ela esperei o plantão dela e ela foi me atender. Desculpa. E ela falou para mim: "Você falou que ele não vinha para viver, que ele ia partir". E realmente ele havia partido. E aí, ela, como uma médica, né, todo médico se apega muito à parte científica, né? Ela disse para mim: "Seu sangue matou ele", porque o meu sangue tem fator negativo. E os meus 2 bebês anteriores tinham tido sangue diferente do meu. Então eu precisei tomar uma injeção para que eu não, numa gravidez posterior, né, a última, na primeira eu tomei, na segunda eu tomei, toda vez que o bebê nascesse com sangue diferente que o meu, eu teria que tomar essa vacina, que é muito cara na época, no salário mínimo, a fim de que não perdesse a próxima criança. E aí, quando ela fez o exame, e ela chegou até mim, o exame do cordão umbilical, ela disse: sangue idêntico ao seu. O único filho que nasceu com um sangue idêntico ao meu. Então eu não tive nenhuma dúvida, né? Mas eu recebi essa palavra. E essa palavra para mim, ela foi confortadora, porque eu a tive como um pedido de Deus, não como ele se tivesse tomado. E a partir daí eu perguntei para Deus: e agora, o que tens para minha vida, né? E ele me levou lá ao chamado desde inicial, né? Que era assumir o ministério, servi-lo. Então, amados, tudo isso aí nos leva a muitas reflexões, né? Me levou a muitas reflexões. Mas o que a gente precisa pensar aqui, geralmente, é que todos os sonhos dos nossos corações devem ser levados a Deus, sabe? E que não queiramos algo que Ele não vai abençoar, que não está de acordo com a vontade dEle, porque não vai nos trazer alegria e felicidade. É o contrário, né? E talvez nós tenhamos que dar uma volta enorme, sabe? Ficar rodando, 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 como aquele povo que vagueou lá no deserto, que nem entrou na terra prometida. Mas não estou dizendo que você não vai entrar, vai rodar, rodar e não vai entrar. Mas quando nós não vivemos na vontade de Deus, nós corremos muitos riscos. Nós temos sofrimentos desnecessários, porque verdadeiramente Deus tem um plano maravilhoso para as nossas vidas, sabe? E não é sofrimento, mas quando nós não buscamos conhecer a vontade de Deus e vamos com a nossa cabeça, com a nossa autossuficiência, com o nosso autocontrole, sabe? Nós tomamos o lugar de Deus, passamos à frente de Deus, nós acabamos nos machucando muito. Ele vai estar ali, até na consequência da nossa colheita. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Plantamos viver de acordo com a nossa vontade? Vamos colher os frutos de que é viver de acordo com a nossa vontade. Plantamos os frutos da desobediência? O que nós vamos colher? Tantos outros frutos quando nós caminhamos distantes de Deus. Quando nós queremos fazer do nosso jeito. Quando achamos que Deus está demorando. Quando achamos que a vontade dele, o jeito dele... o meu é melhor, eu sei. Isso tudo se chama obstinação da nossa parte. E aí nós vamos sofrer, sabe? Nós confiamos em Deus, sabe? Suficientemente para realmente atendermos a sua voz, sabe? E você sabe que muitas vezes ele está querendo nos colocar à prova, como foi com Abraão. Eu já contei isso no devocional esses dias. Eu procuro tudo que eu vou fazer, colocar na dependência de Deus, submeter a Ele. E aí eu queria comprar uma determinada coisa, já estava tudo resolvido. E aí de repente veio aquela voz: ei, você me perguntou? Porque seria um pouco desafiador, né? Comprar aqui e tudo mais. E eu não havia. Eu falei: oi, se eu perguntar agora, você disser não. E não deu outra. Ele disse não. Eu falei: se você disser não, eu vou ter que obedecer. E eu disse: tá, então não vou comprar. Mas aí imediatamente veio aquela voz da minha consciência, ele me falando. Ele fez para me colocar à prova, sim, né? Mas por outro lado, ele estava me dando uma estratégia melhor com relação àquela compra, sabe? Ele me deu caminhos que já tinham sido fechados. Eu falei: ai Deus, papai, isso é tão lindo, né? É tão bom depender de ti, é tão bom ouvir sua voz, é tão bom nos colocarmos em submissão, independência a ti, porque o Senhor tem ideias, sabe? Que nós não... Sabe? Até para lidar com as pessoas. Como que eu falaria com aquela pessoa?
para eu ser conduzida a um plano melhor para aquele pagamento daquilo ali, que seria melhor para mim. Eu não teria aquela ideia se ele não tivesse segredado ao meu ouvido com todo cuidado, carinho de pai que cuida de uma filha que ele ama. Eu não teria conseguido. Então eu só posso dizer para você, eu tenho que dizer para você, que esse papai ele é lindo, ele é maravilhoso, ele nos protege, ele nos guarda, ele nos livra, ele nos orienta. Nós é que atrapalhamos esse fluxo, sabe? Quando nós saímos da submissão, quando nós deixamos de orar, de buscar a palavra, aprender com a palavra, que é o nosso manual de vida, sabe? Então, que os nossos primeiros momentos do dia, sabe? Ainda que você não tenha muito tempo, mas o que Deus conhece, Ele sabe. O que vai determinar é você realmente ter um coração voltado, desejoso de falar com Ele, de submeter o seu dia a Ele, os seus planos, a sua vontade, consagrar o seu dia a Ele, sabe? Dizer para Ele palavras que a gente diz para as pessoas que a gente ama. E aí, no decorrer do dia, você vai conseguir algum tempo, depois, mais tarde, né? Ele sabe. Peça a Ele para direcionar seu dia, para organizar, que Ele vai fazer tudo isso com muito amor. Então, o desafio é o quanto nós conseguimos confiar em Deus, para que nós nos submetamos a Ele, para que nós, de fato, ouçamos a voz dEle e o obedeçamos. Mesmo que doa, mesmo que tenhamos medo, mesmo que nos sintamos frustrados, mesmo que, como uma criança que pede um presente e o pai diz, não posso, agora não. E aí? Então, que fica essa palavra hoje para o seu dia, sabe? Pedir a Deus que não nos apeguemos àquilo que Ele não abençoará, sabe? Só ir onde Ele quer que nós realmente vamos, né? Fazer o que Ele quer das nossas vidas. Vamos orar? Antes de orar, vá lá, compartilhe, curta, para que o vídeo chegue além. Amém? Paizinho querido, Paizinho santo, mais este dia nós queremos entregar as nossas vidas a Ti, Deus. Te pedir que aumente a nossa fé, e com o aumento da nossa fé virá o aumento da nossa confiança, da nossa entrega, da nossa submissão, da nossa obediência, Deus. E acima de tudo, que o Senhor nos ensine a te amar, que te amando nós te obedeceremos, nós te ouviremos, nós te buscaremos, nós entregaremos de fato as nossas vidas a Ti e teremos a vida plena e abundante que o Senhor tem para cada um de nós, com certeza. Ah, Paizinho, nos ajude. Sem Ti nós não somos nada, nós não queremos nada, nós não somos nada. Contigo nós temos tudo, nós somos tudo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Até o próximo vídeo, que você tenha um dia abençoado e abençoador. E principalmente cheio de gratidão. Quiser deixar seu pedido de oração aí e orar pelas outras pessoas também que aqui entram, será muito bom. Um beijo. Até o próximo vídeo.